Pessoal, hoje a gente vai reagir a um vídeo do Dr. Samuel Dalelast e, como sempre a gente fala aqui, a gente não está falando da pessoa, a gente está falando do que a pessoa disse no vídeo dela, mas esse vídeo aqui ele tem uma análise um pouquinho diferente, porque o Dr. Dalelast ele lançou um vídeo ontem falando sobre a dieta carnívora e hoje, diferente dos outros reacts que eu faço, que são normalmente reacts mais técnicos, né, onde eu vou ali ponto a ponto, concordando, discordando e tudo mais, aqui ele tem um caráter um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo, tá? Dando um parênteses aqui, como a gente já fez em vídeos anteriores, falando do Dr. Samuel Dalelast neste ponto aqui do vídeo, né? Eu gosto bastante do Dr. Samuel Dalelast, né? Eu acho ele um grande profissional, também um grande educador, um grande divulgador científico. Aprendi muito com esse cara, muito mesmo, assisti todos os vídeos do YouTube, tudo que ele publicou eu assisti, e eu acho fantástico o trabalho que ele faz. Não concordo com tudo, tenho as minhas discordâncias, sim, tá? E isso é normal dentro da ciência, mas de maneira geral ele é um cara que eu admiro bastante, eu aprendi muito com ele. Ele é um cara que sabe de bioquímica, assim, como ninguém, é um cara que tem um cérebro fantástico para esse tipo de coisa. E quando eu vi esse vídeo dele, ele é um vídeo diferente de todos os outros, não é só porque ele faz carnívora não, mas tem umas nuances, né, até nuances emocionais, nuances pessoais que ele coloca no vídeo que eu acho que agrega um pouco aqui nesse debate, tá? Então, se esse vídeo um dia chegar no Dr. Samuel Dalelast, eu espero que ele receba isso de muito bom coração. Eu acho que sim, né? Porque aqui eu não tô para detonar o Dr. Samuel, não. Muito pelo contrário. Bom, vamos analisar o que ele fala aqui no vídeo dele. E claro, pessoal, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, dar um like e também olhar o nosso mais novo e-book, que é o Guia Definitivo de Vitaminas, Minerais e Suplementos. Esse livro que eu estou muito tempo escrevendo, revisando, etc, etc. Finalmente saiu, que é um catálogo de mais de 60 suplementos, com o que é, as dosagens recomendadas, contraindicações, combinações estratégicas, né? Combina esse suplemento com esse para poder gerar mais energia, combater a ansiedade, parará, né? Tem tudo lá muito bem explicadinho, que da maneira que eu gostaria de ter visto quando comecei a minha jornada. Eu nunca vi um material como esse, finalmente esse material está pronto, dá uma olhada na descrição, primeiro link da descrição que você vai gostar bastante. Então bora pro vídeo. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo nichado. Para que tipo de público? Para pessoas mal intencionadas, arrogantes, prepotentes, mal educadas e principalmente manipuladoras, tá? Você vê que aqui o Samuel, eu nunca vi ele começando um vídeo assim, né? Você vê que até a própria expressão dele, né? Eu não sou acho que é o Vitor, né, lá do Metaforando, né, de ler expressões faciais, não, mas cara, já dá pra ver que ele tá irritado aqui no vídeo dele, tá, sabe, tá chateado. Eu publiquei um vídeo bem curto, falando um pouquinho sobre uma peculiaridade, uma reflexão sobre algo relacionado a essa dieta da moda. Sim, eu posso afirmar que é dieta da moda, dieta carnívora. Depois você vai entender por que é uma dieta da moda. Pois é, eu vi esse vídeo dele, o vídeo anterior, que é um vídeo curtinho e tal, e eu até pensei em reagir, né, ponto a ponto lá do vídeo dele, que foi realmente um vídeo de dicas assim e tal, que ele simplesmente lançou ali e tudo mais. E depois eu deixei pra lá, porque foi um vídeo que ele lançou não tão aprofundado, cheio de bioquímica como ele costuma fazer, mas tinha alguns pontos ali que precisava considerar, porque faltava contexto, né, que normalmente a gente aqui amplia o contexto, né, não é só a crítica pela crítica, né, mas pelo que eu entendi, isso gerou bastante burburinho. E ele tá falando aqui uma coisa interessante, que é a dieta da moda, e eu entendo por que ele tá falando dieta da moda. Porque, com certeza, pessoal, na sua natureza, a dieta carnívora não é uma dieta da moda, senão que moda que é essa que os Inuit, né, adotavam, né, que os Maasai adotavam, né, que tribos africanas adotavam. Então não é uma dieta da moda como tal, mas eu entendo por que ele está falando que é uma dieta da moda, porque é um movimento que cresceu recentemente, né? A gente falar de dieta carnívora 5, 10, 15, 20 anos atrás, isso era uma coisa completamente impensada. E hoje existem comunidades, livros, pessoas que defendem, especialistas, estudos, etc, etc, etc.
Não é uma dieta da moda, mas assim, o Dr. Samuel, como ele tá aqui um pouco irritado, ele tá jogando as coisas assim, pode ser que ele tá jogando essa carga emocional aí para poder dar um peso aí essa coisa de dieta da moda. Não é dieta da moda, mas eu entendo por quê. É por conta de um movimento recente, e esse movimento, inclusive, tá fazendo essas coisas aí, né? Comentando coisas lá no vídeo do Dr. Samuel. Também é correto dizer que é uma dieta da moda nesse sentido, porque existem movimentos recentes, grupos organizados, e esses grupos às vezes fazem coisas muito boas, proliferam coisas muito boas, e às vezes proliferam coisas muito ruins, como a gente vai ver, né? Pois é. E inclusive a gente já falou isso aqui no canal, de basicamente carnívoros, cetogênicos ou de qualquer outra, né, os defensores de qualquer outra modalidade alimentar, basicamente é um vegano com sinal trocado, ou seja, um militante com sinal trocado. E isso é horrível. Isso é horrível para o debate científico, horrível. Qualquer tipo de militância, quando você coloca militância assim muito exacerbada, destrói completamente o debate. Nossa, é horrível. Você, que foi uma dessas pessoas que fez comentário lá, abre a mente para algo muito maior. Deixa de andar com esse tapa-olho, igual aqueles cavalos que as carroças usam no meio da cidade. Você tá enxergando tubular, enxerga. Cara, assim, o que fizeram... Cara, fizeram uma maldade realmente com o Dr. Samuel. Cara, isso não se faz, não importa se você concorda, se você não concorda com a pessoa, não importa. Inclusive, gente, eu já até pedi aqui para meus inscritos, para meus seguidores, pedi o seguinte, eu fiz o seguinte pedido, falei, pessoal, se você não concorda com algo, deixa eu me corrigir, se for para criticar, não fale nada. Você pode ver a coisa mais absurda no mundo, não comenta, não vai lá, sai mandando mensagem, não sei o que, vai lá no Instagram e começa a comentar embaixo, não concordo, não sei o que, blá, blá, blá. Não critica. Se não for para elogiar, simplesmente deixa em silêncio. E se for para discordar de algum ponto, que o faça de maneira elegante, né? Diga exatamente o que você concorda, o que você não concorda, ou se você tem dúvida, você colocar algum contraponto, porque, pessoal, a internet hoje em dia, ela está muito inflamada, ela está extremamente inflamada, talvez por conta de movimentos políticos, né, que tomaram conta da internet, aí ficou essa guerra, então não sei se isso tornou as pessoas mais agressivas ou simplesmente revelou a natureza real das pessoas ali, porque na internet elas começam a brigar, ficar muito bravas, né, e começar a xingar as pessoas, xinga estranhos, xinga bons profissionais como Samuel Dell'Alasso. Pessoal, o que eu recebo aqui de crítica e de xingamento, gente, é um absurdo. E vocês já me viram xingar alguém aqui? Não sei por que as pessoas se comportam dessa maneira. Eu até faço uma coisa, eu respondo de maneira elegante, mas eu vejo quando a pessoa está muito áspera, a pessoa está muito inflamada, é uma pessoa muito grosseira, a pessoa fala palavrão, a pessoa, sabe, ela fala de uma maneira covarde, porque essas pessoas são muito covardes também, elas não falariam na tua cara o que elas falam ali atrás da tela de um celular e xinga, e não sei o que, eu dei risada aqui, quá, 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 quá. Eu recebo comentários assim, e às vezes eu respondo, e às vezes quando eu vejo que a pessoa está levando para um lado da grosseria, eu simplesmente deixo a pessoa falando sozinha. Uma das coisas que eu faço aqui no canal, eu não apago nenhum comentário, pode ser grosseiro, pode ser discordando, pode ser xingando, eu não apago. Se você olhar lá os meus vídeos no YouTube, você vai ver carregado de comentário, não só discordando, mas com grosseria, eu deixo lá. Porque eu acho que, por pior que seja, a discordância tem que ter o seu espaço, senão a gente não está falando mais de ciência. Tem que haver a discordância, senão a gente não evolui. Mas é difícil, pessoal, é muito difícil quando a gente vem aqui, faz esse trabalho e grava e não sei o que, e estuda e traz conhecimento e monta toda uma estrutura para conseguir trazer informação e as pessoas chegam lá e descem o sarrafo a troco de nada, não sei por que as pessoas fazem isso. Não sei porquê. O Samuel é um cara incrível. Tenho fortes discordâncias, assim como eu tenho com o Eduardo Coraça, que é meu camarada. Cara, discordo muito do Dr. Coraça, mas, cara, ele é um excelente profissional, um grande estudioso, aprendi muito com ele. Isso é um absurdo. Não, assim, eu peço para você, diretamente, que está assistindo esse vídeo, não critique as pessoas.
Não faça críticas, não seja grosseira, não fale palavrão. Elogie quando você vê algo que você realmente concorda, que você apoia. Se você discorda e você realmente precisa colocar um contraponto para o teu benefício ou para o benefício de outros que estão ali vendo o seu comentário e tudo mais, faça de uma maneira elegante, de uma maneira amistosa, de uma maneira, sabe, de coração, porque ali do outro lado tem um ser humano que está se esforçando, passando conhecimento de acordo com o que ela aprendeu, com as experiências de vida dela, e não é para ninguém xingar ninguém. Não é para ninguém xingar ninguém, pessoal. Tá errado isso daí. O que acontece? As pessoas muito perguntam, Samuel, o que você acha dessa coisa de dieta carnívora? E nesse vídeo eu fiz uma reflexão. Falei assim, olha só, quando a gente trabalha com medicina ortomolecular, na medicina ortomolecular existem diversas substâncias, ativos, conhecidos, que fazem um bem tremendo para o corpo, né? Principalmente chamados de antioxidantes. Os antioxidantes foram substâncias descobertas logo depois de se descobrir os radicais livres, e quando se descobriu os antioxidantes, se descobriu ali, então, um belo recurso, ferramentas para ajudar na saúde do corpo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de resveratrol, é um antioxidante muito associado à saúde cardiovascular. Quando você fala de licopeno, é um antioxidante muito associado à saúde da próstata. Você fala de indol-trescarbinol ou de indolmetano, é um composto bioativo que tem um efeito protetor da mama. Só que todos os antioxidantes, a lista é enorme, picnogenol, licopeno, astaxantina, ácido alfa-lipoico, todos esses antioxidantes, todos eles são derivados do quê? De vegetais, de plantas, nada disso é derivado da carne, é tudo de coisas naturais. Vamos lá, pessoal. Esse ponto aqui eu não quero me estender muito tecnicamente aqui, mas é mais no que ele está querendo dizer, tá? Quando eu olhei o vídeo dele anterior e agora ele repetindo aqui, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, se a pessoa faz uma alimentação puramente carnívora, ela está deixando de lado uma série de coisas no mundo vegetal que faz bem, né? E ele está dando uma ênfase aqui aos antioxidantes, como resveratrol, etc, etc, né? O que acontece? Só para esclarecer esse ponto dos antioxidantes. Uma pessoa que faz uma alimentação carnívora, uma alimentação cetogênica, o corpo ele já tem um sistema de antioxidantes muito eficiente. Por exemplo, a glutationa o próprio corpo produz, né? Então, assim, o corpo ele já tem. O corpo não precisa de vegetais para combater o estresse oxidativo necessariamente. Mas o Dr. Samuel ele está defendendo aqui que você pode ter esses benefícios dos vegetais e que seria uma pena retirá-lo, né? Segundo o que a ideia que ele está tentando transmitir, né? E claro, ou seja, e tudo na nutrição e na ciência, pessoal, tem um contraponto. Ah, mas se eu não comer vegetais, eu também vou combater o estresse oxidativo, porque eu vou baixar a inflamação e eu também vou produzir antioxidantes de maneira mais eficiente, porque eu estou derrubando a inflamação, etc, etc. Sim, tem o contraponto para tudo. Mas eu acho que o Dr. Samuel quis dizer é, olha, eu não acho a alimentação carnívora interessante porque está perdendo todo esse universo de antioxidantes que faz muito bem para o corpo, inclusive saúde cardiovascular e tudo mais. E ok, ou seja, eu não vejo aqui nada, eu não vi nesta colocação do Dr. Samuel um ataque à dieta carnívora, é isso que eu estou querendo dizer. Ele não está atacando a dieta carnívora, ele está fazendo aqui uma reflexão, olha, a dieta carnívora vai perder esses antioxidantes aqui, que eu acho uma pena. E o que tem de errado nisso aqui? O que ele está falando de errado? E sim, só para você que ficou na dúvida, a alimentação de origem animal tem compostos antioxidantes sim, não é se a pessoa excluiu vegetais e a pessoa vai ficar completamente alheia a antioxidantes, né? Até mesmo de maneira externa, ou seja, aquilo que vem da alimentação, vitamina E, vitamina K2, tem uma série de coisas que a gente consome também através da carne, que tem um papel de combater o estresse oxidativo, tá? Direta ou indiretamente. Poxa, dieta carnívora é uma dieta que ela impõe que você coma só carne, tire da tua vida todas as fibras, né, os vegetais. E aí eu trouxe essa reflexão, como é que pode ser algo saudável você tirar da tua vida todos os alimentos da onde deles são extraídos os principais antioxidantes que a gente conhece. E aí, depois desse vídeo, eu fui atacado por defensores da dieta carnívora, tá? E essas pessoas, inclusive, foram muito mal educadas, coisa que eu nunca fui aqui com absolutamente ninguém em todos os meus vídeos, tá? Então, quando eu falei aqui sobre
Cara, e realmente não, tá? O Dr. Samuel é um cara muito polido, eu vejo ele nos vídeos dele, a postura, ele tem uma postura que eu admiro muito, ele tem uma postura muito, muito bacana, né? E, assim, eu nunca vi o Dr. Samuel dizer assim, carne faz mal pra saúde, carne não é saudável, eu nunca vi. Nunca vi o Dr. Samuel Dalelasse falar uma coisa nesse sentido. Ele fez uma reflexão, minha gente, ele fez uma reflexão. Poxa, é uma pena, esses antioxidantes aqui você não vai consumir, que eles fazem muito bem pra saúde. Tudo tem que ser colocado em contexto, mas, cara, o pessoal caiu em cima dele, enfim. Manipuladores, eu vou explicar o porquê, só que veja bem, porque eu já vi que as pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão. Talvez eu Tem seja um mesmo. péssimo comunicador, é a única explicação para isso, Não porque é. eu falo A e a pessoa entende B. Então, vamos fazer uma janelinha aqui, ó. Essa janelinha que eu vou falar agora é sobre o Samuel, tá? Não é sobre ciência, não é sobre nada. Porque, olha só, as pessoas escreveram lá o seguinte: ah, é óbvio que ele ia atacar a dieta carnívora, porque ele é vegano. É só por isso que ele atacou a dieta carnívora. Cara, assim, primeira coisa, ele não atacou a dieta carnívora, ele não atacou, de novo, eu nunca vi o Dr. Samuel falar assim, carne não faz bem para a saúde, não coma carne. Tudo que o Dr. Samuel fala, e aqui parece que eu tô defendendo o cara assim de maneira muito veemente, mas se você é justo, pessoal, tudo que o Dr. Samuel fala, quer eu concorde ou não, isso é importante, ele fala de maneira contextual. Por exemplo, quando ele fala da carne, por exemplo, eu já vi ele falando da carne, e qual o contexto que ele estava falando? Olha, para uma pessoa que tem um ácido úrico alto, para uma pessoa que tem gota, vou dar um exemplo de um dos vídeos dele. Não é interessante a pessoa comer carne porque carne contém purinas, né? Mas ele passou todo o contexto, ele enfatizou muito que não é só cortar carne. Ele enfatizou que tem que desinflamar o corpo, tem que deixar a cerveja, não pode combinar a cerveja com carne, e ele deu justamente um exemplo lá da churrascada lá do sul e tudo mais, e ele contextualizou isso de uma maneira brilhante, brilhante, ou seja, para a pessoa não intencionada, ele vai dizer assim, o Dr. Samuel está atacando a carne, está dizendo que carne faz mal para a saúde, carne causa gota, e não foi isso que ele disse, né, nesse caso. Mas eu tenho certeza, pessoal, que alguém deve ter utilizado disso, né? Primeiro lugar, tá? A minha opção alimentar, eu nem trago isso, eu não levanto bandeira, eu não falo sobre a minha escolha alimentar. Mas hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar porque eu vi que a minha escolha alimentar foi usada contra mim para manipular a tal dieta carnívora, tá? Primeiro lugar, não sou vegano, não sou vegetariano. O que define o que eu como é chamado de plant-based, tá? Samuel, então você quer dizer para nós que a dieta plant-based é a dieta mais saudável para uma pessoa seguir? De jeito nenhum. Eu não posso falar isso. Olha como que o Dr. Samuel é um cara honesto e é muito triste da gente ver pessoas mal intencionadas atacando o Dr. Samuel assim, porque você faz uma alimentação vegana. Cara, o estilo alimentar que ele adotou para ele, pelos motivos pessoais que o levaram a isso, cara, pouco importa, pouco importa. E ele tá colhendo os louros e tá também pagando o preço que só compete a ele, isso é um problema dele. Isso é um problema 100% do Dr. Samuel, não tem nada a ver. E olha a honestidade do Dr. Samuel aqui. Eu tô dizendo que a alimentação que eu faço, ou que a alimentação vegetariana, é a alimentação mais saudável do mundo? Não! Cara, não tem. É esse tipo de postura que eu valorizo muito, sabe? É a honestidade intelectual, não é a militância. A militância é você adota uma coisa, você acredita numa coisa, você toma decisões ruins, erradas, quer que todo mundo concorde com você, você fica só buscando validação, vendo vídeo no YouTube, vendo postzinho no Instagram que tá de acordo com aquilo que você acredita para você poder se sentir melhor, né, de que você não está indo pelo caminho errado, e fica atacando as pessoas que falam o contrário. E muitas vezes falam o contrário com muito mais razão, com muito mais respaldo, com muito mais embasamento científico. Ou seja, esse é o típico do perfil do militante, às vezes aquele militante chato. Chato pra caramba, sabe? Aquele cara xarope, pentelho. Esse é o estilo, né? De que, não, eu não aceito nada ao contrário e tudo mais. Tá aqui um cara super honesto,
do ponto de vista intelectual, assim como eu falei do Dr. Coraça, por exemplo, pô, o cara super honesto intelectualmente, mas ele é a opção dele, e ele defende aquilo que ele acredita, e ok, ele estuda, ele tem fundamento, tem coisas, tem conclusões que ele chega ali que eu não concordo e tudo mais, que eu acho que pra mim não faz sentido, mas ok, ninguém tá cometendo nenhum crime não, gente, tá falando de nutrição, a gente tá falando de alimentação, a gente não tá em guerra não. Tá, Samuel, mas então por que você segue uma dieta plant-based se não é o que é provado cientificamente? Veja bem, é o que eu tô tentando falar aqui agora. Por quê? Vou falar aqui meus motivos, tá? Meus motivos pessoais. Porque ao longo da minha vida... Olha o que ele tá dizendo aqui, motivos pessoais, não são motivos científicos, não são motivos nutricionais, ele não falou isso, ele não citou essas motivações, porque ele faz uma alimentação mais saudável. É motivações pessoais, e mesmo assim tem gente que não entende, né? Não escuta, só escuta o que ela quer. Ele falou aqui, pessoais, vamos lá. Tá, chegou, entendeu? Então vamos lá, agora vamos fazer um link ao porquê que eu, Samuel, sigo esse tipo de dieta. Porque eu comia carne, até que chegou um momento que eu fui passar um final de semana na fazenda de um amigo meu, e lá naquele dia eles foram fazer o que aqui no sul chama carnear, né? Foram carnear um porquinho, matar o porquinho, para que o porquinho fosse o almoço do domingo. E quando eu vi aquela cena do porquinho morrendo, aquilo fez tão mal para mim que eu não consegui comer o porquinho no domingo. Por quê? Porque eu identifiquei que eu não me fez bem ver aquele animal morrendo. Então ali eu parei e fiz uma reflexão. Você vê, né? Aqui ele tá sendo, de novo, né, com muita honestidade, dividindo uma história pessoal dele, que ele não tem obrigação nenhuma de dividir, mas ele mostrou que claramente que é uma motivação pessoal e a origem dessa motivação é emocional. Emocional, não é nutricional, não é científica, pelo amor de... Põe isso na tua cabeça, é emocional, e ele tem todo o direito de mudar a vida dele e tomar decisões na vida dele com base em suas próprias motivações, inclusive emocionais, desde que seja uma coisa legal, uma coisa legítima, e que é, né, e que é. Eu não teria problema nenhum, eu sei, né, eu já vi abates de animais, eu nunca abati um animal com as minhas próprias mãos para poder comer, né, eu nunca tive essa necessidade, mas eu já vi. E isso não me causou o mesmo impacto. Causou nele, e isso fez com que ele mudasse a alimentação dele. E ok, tem alguma coisa de errado disso? Não, tem nada de errado. E isso determinou que ele fizesse uma alimentação plant-based, né? Mas assim, só porque ele faz, e ele estão acusando ele de estar atacando a dieta carnívora. Ele não atacou nada, gente. Ele não atacou nada. Ele pode ter falado coisa ali, por exemplo, se eu tivesse que falar do mérito, né, do que ele falou no vídeo dele, tem coisa ali que eu discordo, e você tem que colocar em contexto e tudo mais, mas, cara, você vê que são motivações pessoais, emocionais, tá? Tem nada a ver com o científico, o que fez ele se tornar um plant-based, né? Reflexão, pensei o seguinte, peraí, se botar um punhal na minha mão e botar uma vaca na minha frente e mandar eu enfiar o punhal na jugular da vaca, eu consigo fazer isso? Claro que não consigo. Eu não tenho capacidade para isso. Se pegar um toco de madeira, botar uma galinha com o pescoço espichado em cima do toco de madeira, me dar um machado para degolar, cortar o pescoço da galinha, eu consigo fazer isso? Claro que não. Então, peraí, eu sou hipócrita se eu comer um bicho que alguém matou para mim, só porque eu fui no mercado e tá lá em pacotinho, né, como se aquilo nunca tivesse sido um animal. Então é o seguinte... Ah, tá. Esse ponto aqui é o ponto que eu discordo dele, tá? Assim, discordo no mérito, mas não desrespeito o fato dele ter escolhido por este motivo, mas eu já explico. Porque se a gente for entrar nessa discussão, não é aqui o vídeo, né, o cerne do vídeo, mas se a gente tiver que entrar nessa discussão, a gente poderia dizer o seguinte, olha, eu vou ter que jogar o meu celular fora, porque esse celular aqui, ele inclui minerais que foram utilizados, né, de lugares onde habitats inteiros de animais foram destruídos, animais foram mortos, para que aquele celular fosse desenhado, fosse desenvolvido e fosse construído, e agora ele está aqui na minha mão, me beneficiando, me trazendo dinheiro, me trazendo comunicação, me trazendo entretenimento. Então estaria sendo hipócrita, né, já que eu tenho dó pelos animais, de estar utilizando o telefone. É a mesma lógica, né? Mas assim, o que acontece? Isso não tira... Por isso que eu discordo, né, desse ponto, do mérito desta questão. Mas isso não tira dele o direito de deixar de comer carne por causa disso. Porque
esse foi o fator-chave dele ter visto um abate de um animal e aquilo emocionalmente tocou ele. Mas não toca nele o fato de, por exemplo, ele vive numa instalação de concreto, imagino eu, que leva ferro, que leva uma opção de coisa que afeta o meio ambiente, que afeta também a vida de animais, etc, etc. E isso não afeta ele, mas outras coisas afetaram. E tá tudo bem. Ele não tem que ser atacado por isso. Ele não tem que ser, sabe, execrado por isso. Ele não tem, por exemplo, toda a sua competência profissional, a sua competência como educador, como comunicador, não pode ser colocada em xeque por isso. E ninguém tem o direito de ir lá e xingar o cara, falar as atrocidades que falaram para ele. Eu nem vi, tá? A gente pode até abrir aqui, nem sei se vale a pena. Mas, enfim, de fazer isso porque ele tomou decisões com base nesses motivos, que são motivos legítimos. Legítimos. Ele tem o direito de fazer isso. Eu não faria dessa forma. E a lógica que ele está utilizando para mim não faz sentido. E tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Os motivos pelos quais você conduz a sua vida, você toma decisões para a sua vida, não tem que fazer sentido para ninguém, tem que fazer sentido para você. E você não tem que ficar justificando nada para ninguém. Tanto que ele nunca veio dizer a público que eu faço uma alimentação plant-based por causa disso, por causa daquilo outro, parará. Ele nunca chegou, ele simplesmente fala de ciência, ele fala de bioquímica, ele fala da experiência clínica dele. E eu tenho certeza, eu nunca me consultei com ele, tá? Não conheço ele. Quem conhece ele é o Coraça, né? Eu conheço o Coraça, não conheço ele. Mas eu não acho que ele chega... Né? Eu duvido muito que ele chegue para os seus pacientes, olha, você também tem que fazer uma alimentação plant-based. Eu não acho que ele faça isso. Olha, tem que deixar de comer carne, porque eu não como carne, você também tem que deixar. E essa é uma postura de militante. Essa é uma postura de gente chata. Eu identifiquei isso e eu parei de consumir carnes de animais, tá? Mas isso é uma escolha minha. Se você me perguntar e eu volto a dizer, isso é saudável, eu não posso trazer isso como base científica. Por quê? Porque ao longo da nossa existência científica como pesquisador, só existe uma dieta que ela provou, que ela superou o tempo, porque isso é o mais importante. Eu preciso de evidência científica que supere o tempo. Qual é a dieta cientificamente provada que supera o tempo? A dieta do Mediterrâneo. Tá? É isso. Quando eu quiser falar para alguém com evidência robusta científica sobre dieta saudável e de longevidade, é a única dieta que eu posso trazer com evidência robusta científica. Ah, Samuel, mas aqui você... Não é, tá? Assim, também não quero assim, apelar muito aqui pro mérito, mas não é a única, não. Depende do que ele chama de evidência, tá, pessoal? Depende, porque aí a evidência para mim é um estudo de muito longo prazo, com ensaios clínicos randomizados, com método X, com método Y, aí entra uma discussão, não sei o quê. Mas se a gente fala evidência por evidência, a gente tem evidência sim, tá? A gente tem a evidência dos esquimós, a gente tem evidências dos inuites, a gente, os inuites, por exemplo, que se alimentavam de foca, baleia, a gente tem evidências dos Maasai, do Samburu, de tribos africanas, a gente tem evidências não de décadas e décadas, de séculos, de milênios, mas a gente já tem estudos recentes, como o estudo de 2001, que foi publicado no Current Developments in Nutrition, em 2021, na verdade, que foi liderado pelo Sean Baker, que com mais de 2.000 pessoas carnívoras por 6 meses e que relataram 85% de melhora nos sintomas de doenças crônicas, ou seja, existe sim uma gama muito grande de evidências. Agora, são evidências comparáveis, evidências que satisfazem o seu critério para você se convencer de o que é uma dieta saudável ou não, que satisfazem os critérios do Dr. Samuel, aí entra um debate. Aí a gente já não está falando de fatos, assim, cabais, a gente está falando aí de debates, que pode se alongar muito. Mas existe sim. Tá? Existe sim. Claro, a dieta do Mediterrâneo, aí existem vários tipos de dieta do Mediterrâneo, aí você tem que avaliar qual é a evidência de cada povo. Por exemplo, as pessoas acham que a alimentação no Mediterrâneo é uma alimentação puramente vegetais e não é, ou seja, tem uma série de esclarecimentos aí, etc. Ou seja, tem um outro caso, uma outra evidência muito importante que eu acabei de lembrar, que é do Dr. Weston Price,
né, que isso foi comentado lá no Supernutridos, que ele avaliou, ele percebeu através da arcada dentária, né, desenvolvimento de cárie e não sei o que, de diferentes povos lá na Austrália, diferentes países. Então tem assim uma série de evidências de outros estilos alimentares não mediterrâneos que sim são saudáveis. Qual é o nível? A gente não sabe, mas como é que ele está falando de uma maneira um pouco mais apaixonada, e eu entendo por quê, tá? Não estou condenando aqui o Dr. Samuel, nem dizendo que ele está falando mentira, que ele está falando errado, mas eu tô colocando a frase dele aqui em contexto, porque é importante, tá? Não é a única que tem evidência científica robusta que é saudável não, tá, pessoal? Você acabou de se quebrar, então, por quê? Porque tá cheio de artigo científico publicado mostrando que a dieta carnívora é uma dieta saudável. Vamos lá. Esse ponto é importante para entender uma coisa. Em primeiro lugar, várias pesquisas recentes mostram o seguinte, que se você pegar as 5 universidades mais importantes, mais sérias do mundo, e você pegar todas as publicações dessas universidades, 75% do que foi publicado não é na prática. A prática não se atua, tá? Isso que está falando aqui é verdade, é muito verdade. Inclusive, eu tô para soltar um vídeo aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai destruir, vai quebrar a internet se eu soltar, mas enfim. Falando justamente sobre a questão de estudos científicos. Não estou dizendo que estudos científicos não prestam e que a gente não tem que acreditar e tudo mais, não. Mas, assim, eu sempre falo aqui, estudos científicos, pessoal, são ferramentas de análise. Eles não são verdades absolutas, porque existem estudos que levam para outros lugares, para outras conclusões, e por isso que na ciência o contraditório é a coisa mais importante, porque às vezes a gente encontra algo, evidencia algo no estudo, que aponta numa direção, do que, por exemplo, o ovo faz mal, porque foi encontrado lá uma variável, de acordo com um teste clínico, não sei o que, foi identificado que o ovo faz mal, e aí causa um grande burburinho, e a gente adota isso como verdade, sem desafiar, vamos desafiar o método que foi testado, o período, a população, como foi feito? Foi feito de maneira isolada? Qual tipo de ovo, em qual contexto, em qual grupo de pessoas, etc. A gente não desafia, a gente vai ficar perdido, e ciência, o desafio na ciência, o contraditório na ciência é uma das coisas mais importantes para a gente chegar na verdade, senão a gente fica apenas em vieses. Né? Ou seja, chegou numa conclusão que te agrada, aí você para por ali. Chegou numa conclusão que me agrada, eu paro por ali, sem o contraditório. Isso que ele está falando aqui é verdade, não só por isso, né? Também tem a questão de fraude, tem uma questão de erros assim, bárbaros feitos em estudos científicos, erros propositais, chamado de p-hacking, né? Que é outro tema, mas enfim. Mas o que ele está falando aqui é bem verdade. E essa alimentação errada, ela praticamente se traduz em carboidratos simples, tá? Isso aqui foi quando houve, então, o início da destruição da espécie humana, o carboidrato simples. Mais ou menos, né? Deixa eu só fazer uma adição aqui que é muito importante. A gente também teve, né, o advento dos óleos vegetais, né, que também começaram lá no início do século XX, né, que isso começou a ser propagado, muito reforçado pela teoria lipídica lá do Dr. Ansel Keys, que foi mencionado aqui pelo Dr. Samuel. Não é só pelo carboidrato simples, né, também teve essa questão. Ou seja, a carne, ela também foi muito atacada, né, e os carboidratos simples e as gorduras vegetais foram muito exaltadas, né, então a gente passou por esta fase, né, que é assim, só colocando aqui um pouco de contexto, que não foram só, entrou carboidrato simples, sim, isso que ele está falando é verdade, mas não é só isso, né. Querem falar mal do carboidrato simples? Pouquíssimas falam assim, olha, o que faz mal é o carboidrato simples. Aí a gente começou a ouvir a frase assim, o que faz mal é o carboidrato. Aí o carboidrato começou a ser demonizado. Já não importa mais se ele é simples ou complexo, né? Porque, vamos botar aqui de novo, eu tenho o carbo simples e eu tenho o carboidrato complexo. Isso que ele está falando aqui é verdade, também colocando em contexto pelo seguinte, especialmente para pessoas que entraram nessa jornada de low carb, né, influenciadoras, pessoas que pegaram informações de maneira muito rasa, né, se eu consumir carboidrato, vai aumentar a insulina, que vai me fazer engordar, então tem que cortar tudo quanto é carboidrato, ou seja, simplificando demais,
a questão do metabolismo humano, né? E aí começou a demonizar os carboidratos, etc, etc, etc. Aí fica aquela coisa, carboidratos são essenciais, não são essenciais, vira uma guerra, vira uma discussão e daqui a pouco ninguém entende nada, todo mundo perdido. Aqui, o que acontece? Também tem que ser colocado em contexto pelo seguinte, existem bons profissionais, até bons influenciadores, pessoas que não são da área da saúde, não são da área da nutrição nem nada, mas que alertam para isso. Poxa, se as pessoas consumissem frutas, carnes, vegetais, etc., e não consumisse pão, macarrão, bolacha, doces, não tomasse cerveja, não tomasse álcool nem nada, a gente não teria a obesidade que a gente tem hoje. Ou seja, eu até falei isso em um vídeo anterior, onde eu fiz um outro reaction, né, do Rodrigo Polesso, onde eu mencionei isso. Não foram frutas que causaram obesidade. Acontece que quando, assim, existem meias verdades, coisas manipuladas, que, por exemplo, uma vitamina de banana com maçã não é fruta, e as pessoas acham que está consumindo fruta. Ou seja, aí já muda a composição. Ou, por exemplo, eu como muita fruta, como é que a pessoa come? A pessoa tomando suco de laranja, ou tomando suco de caixinha, achando que está consumindo frutas, né? Então, também tem esse peso aí. E o que ocorre? O que o Dr. Samuel está falando é que, na natureza, né, se a gente pegar só o alimento em si, né, pegar, por exemplo, um carboidrato complexo como inhame, por exemplo, pegar um inhame. O inhame faz mal para a saúde? Pô, para quem? Hoje em dia a gente tem que perguntar assim. Se fosse até alguns anos atrás, onde a maioria das pessoas eram metabolicamente saudáveis, não existia obesidade, né? Não existia infarto, né? E lá em 1940, 1950. Era muito pouco, né? E começou a entrar depois do cigarro e tudo mais, né? E a gente fala assim, inhame é um alimento saudável. Pô, claro que você vai dizer assim, sim, é um alimento saudável. Hoje em dia, você pegar assim, eu vou consumir muito inhame, uma pessoa que tem diabetes já arrebentando, os rins já foram para o espaço, já tem gordura no fígado, não sei o quê. Aí começa a ficar diferente, ou seja, a estratégia alimentar para essa pessoa vai ficar diferente. Ou seja, aquilo que é considerado saudável, ou que era considerado saudável antes, hoje já não é. A depender do contexto, a depender da pessoa que vai consumir, já não é mais assim, porque infelizmente a gente tem metade da população está doente, a metade da população é obesa, está acima do peso, tem gordura visceral, tem um monte de problema metabólico, tem problema mental, por isso que o contexto ele é importante. Aí fica uns de um lado dizendo, demonizando o carboidrato, outros defendendo o carboidrato, e ninguém para pensar que cada coisa ela tem o seu lugar, né? Eu nunca, se as pessoas consumissem alimentos naturais, e inclusive carboidratos simples, frutas in natura são carboidratos simples. Morango, por exemplo, pera, por exemplo, carboidratos simples. Se as pessoas consumissem isso e nunca consumissem óleos vegetais, frituras, batata frita, nunca consumissem suco de caixinha, nunca consumissem cerveja e tudo mais, você acha realmente que as pessoas iam ter os problemas metabólicos de hoje? Com certeza não, né? Com certeza não. Por isso que assim, é uma discussão que, se você não colocar em contexto e você não passar isso para o público correto, né? Se passar para o público militante, vai pegar qualquer coisa que você está falando e vai distorcer aquilo. Mas se você pegar para o público certo, que realmente quer aprender aquele negócio, vai dizer assim, olha, por exemplo, o caso da mandioca, vamos trocar aqui o alimento. Olha, mandioca é um ótimo alimento, mas não para mim, porque eu venho de um período doente. Eu engordei, agora tenho gordura no fígado, agora tenho diabetes, agora tenho síndrome metabólica, agora tenho desbiose. Cara, assim, a gente precisa colocar as coisas em contexto, né? Então, a low carb, a carnívora, a cetogênica, elas têm o seu papel, né? Elas têm a sua importância dentro de certos contextos. O carboidrato complexo, eu já trouxe várias vezes aqui informações de como isso faz bem para o nosso corpo, o quanto de benefício que ele pode trazer, tá? E o simples não. Então, como eu disse, porque uma forma de carboidrato é extremamente maléfica, o carboidrato passou a ser demonizado, virou vilão, tá? E aí, o que aconteceu? Aí veio, né, a necessidade de estudos para mudar a alimentação mundial. Só que aí veio como? Veio o início, ó. Isso aqui foi o início da desgraça que a gente vive hoje. A dieta low carb, tá? Por quê? Porque o low carb, ele tem um significado dentro do estudo do nutricional. Dieta low carb, ao contrário do que parece, não é uma dieta de baixo carboidrato, tá? A tradução não é essa. A tradução é o seguinte, é uma dieta de baixo açúcar,
baixo açúcar, vamos melhorar isso aqui. Uma dieta de baixa glicose, tá? Isso é muito verdade, isso é muitíssimo verdade. A dieta low carb, ela é para controlar a glicemia. Controlar a glicemia. Qualquer coisa que a pessoa consuma que não dispare a glicemia, né, qualquer coisa que eu digo dentro do universo dos alimentos naturais, alimentos de verdade, qualquer coisa que a pessoa consuma que não dispare a glicemia, estaria permitido. Por quê? Ela é uma dieta terapêutica, é uma dieta para poder reverter um quadro de diabetes ou de pré-diabetes, de síndrome metabólica, etc, etc, de síndrome dos ovários policísticos, ou seja, de uma série de enfermidades que são advindas da hiperinsulinemia, né? Então, a dieta low carb, realmente, ele está dando uma descrição aqui muito precisa e a pessoa acha que, às vezes, é cortando todos os carboidratos de uma vez e não é bem assim, né? Só que eu preciso aqui também fazer aqui ponderar do outro lado também, que eu sempre faço, né? Que muitas vezes é difícil a pessoa saber o que vai comer. É quase que um campo minado, né? Hoje em dia, a alimentação. Você vê lá um monte de coisa, isso aqui eu posso comer, isso aqui eu não posso comer, qual é o impacto glicêmico desse aqui, esse aqui tem um índice glicêmico não sei quanto, tarará, tarará. E aí quando a pessoa coloca calorias, então na conta, aí que desgrama tudo, tá? Mas enfim, hoje em dia a alimentação é quase que um campo minado. Né? Então, e muitas vezes carboidratos complexos também disparam a glicemia e às vezes o mínimo que dispara já é para certos grupos um problema, tá? Então a gente também tem que colocar aqui as coisas em contexto. O que ele está falando é verdade, mas é muito, bom, de novo, né? Eu estou me repetindo aqui, dizer assim, tal alimento é saudável. A gente sempre tem que perguntar, para quem? É saudável para quem, né? Baixa glicose, é uma dieta que mantenha níveis sanguíneos no paciente, né, no sangue, com baixa glicose, tá? Low carb significa baixa glicose. Só que, por um erro, uma confusão de tradução, o low carb virou o quê? Baixo carboidrato. Não importa qual seja, se foi carboidrato do bem ou se for o carboidrato do mal. E aí o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a fazer dietas tirando os carboidratos. Só que vamos listar aqui para ficar claro, ó. No meio da dieta da pessoa, ela estava comendo pão, ela comia macarrão, ela comia, por exemplo, lentilha, ela comia batata doce, biscoito e ela comia mandioca. O que acontece? Essa pessoa que tem isso aqui na sua alimentação, essa pessoa consegue ter saúde? De forma nenhuma. Por quê? Porque ela come biscoito, ela come macarrão e ela come pão. E aí, quando começou a dieta low carb mal interpretada, né? Porque eu já entendi, ó. O que essa pessoa tem que tirar da sua vida para fazer uma dieta low carb? Ela tem que tirar o pão, a massa e o biscoito. Só que como ela estava achando que carb era tirar o carboidrato e ela não entende que existem dois tipos de carboidrato, ela tirou tudo isso daqui da vida dela. E o que aconteceu? Os exames melhoraram muito. Glicose caiu, insulina caiu, gama-GT caiu, hemoglobina glicada caiu, tudo caiu. Aí, o que parece? Olha, então, já que a dieta low carb é tirar... Vamos colocar aqui a coisa em contexto, né? O que ele está falando aqui é verdade, mas o que acontece? Para quem que ele está falando aqui? Vamos supor que é desse mesmo exemplo que ele acabou de dar aqui, né? Pão, massa, lentilha, tarará, tarará, tarará. Uma pessoa que, de repente, ela é uma pessoa que está inflamada, uma pessoa normal, uma pessoa sedentária e tudo mais, mas ela não tem um estado clínico tão grave assim, né? Ela não tem um estado de obesidade, de repente ela tem aquela barriguinha de chope lá, ou ela não está numa diabetes ainda, nem numa pré-diabetes. Ela é simplesmente uma pessoa que se alimenta mal, mas ela não tem grandes problemas de saúde, mas ela quer melhorar a saúde dela. Se ela cortar lá o pão, o macarrão e o biscoito e ficar só com o resto, claro que essa pessoa vai melhorar e vai estar tudo certo. Agora, você pega uma pessoa extremamente inflamada, com diabetes tipo 2, já arrebentando, com seus rins que já não estão funcionando e tudo mais, dependendo do contexto, a gente vai ter que tirar tudo, porque qualquer coisa que faça subir a glicemia de maneira exagerada seria um problema. E tem outra coisa também, pessoal, eu cheguei a comentar isso. Por exemplo, ele colocou aqui na lista dele mandioca. E tem gente que acha que farinha de mandioca é mandioca. Farinha de mandioca não é mandioca. Farinha de mandioca é farinha de mandioca. Repetindo aqui um montão, mas é verdade. Então, às vezes a pessoa ela não sabe o que ela está falando. Ela escuta uma coisa e pensa em outra. Eu posso comer frutas. O que ela faz? Ela faz uma vitamina. Joga lá leite, ou às vezes faz pior, joga leite vegetal ali, bate tudo no liquidificador e toma aquilo com adoçante às vezes, né?
E, cara, isso não é comer frutas. Você está fazendo uma mescla ali, está colocando aditivos que o impacto metabólico vai ser completamente diferente e vai trazer um resultado para você completamente distinto. É diferente de você pegar uma fruta lá, pegar do pé, ou pegar lá da cesta de fruta lá na tua casa, pegar e comer direto, né? Lava e come. É muito diferente. E as pessoas não fazem assim. Falando das frutas especificamente, né? A minoria das frutas é realmente consumida dessa maneira. O resto é em produtos industrializados ou de forma muito modificada, né? Processada, seja em casa, seja na indústria, né? Tá, todo carboidrato e eu melhorei, aí veio a tal da dieta no carb. Isso aqui foi confundido, né? Aí agora tudo virou no carb. E a no carb, ela é o início da dieta carnívora, tá? Onde tirar todo o carboidrato significa ter saúde. Olha o perigo disso, tá? Eu acho que ele tem um exagero de dizer um perigo, tá? E eu vou dizer o que eu quero dizer com isso, tá? Não é um perigo, tá? A dieta carnívora, pessoal, é uma dieta que funciona para o propósito dela, tá? Eu não faço carnívora, eu faço uma cetocarnívora, eu como bastante carne. A minha alimentação eu posso dizer que é animal-based, né? Então eu como bastante carne, mas eu também como algumas frutas, eu como alguns vegetais de vez em quando. É o que eu faço porque eu acho que é melhor para mim neste momento. Eu já fiz carnívora pura, eu já fiz cetogênica pura, eu já fiz low carb, eu já fiz uma opção de coisa. E aí é que vem o ponto, tá? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma alimentação carnívora, muito frequentemente é uma dieta de transição. E que para mim, aqui eu levo pancada dos carnívoros também, é que para mim é uma alimentação muito boa para transição, mas não é para você ficar para sempre. Por quê? Uma série de coisas, eu já mencionei isso em outros vídeos, que eu acho que eu tenho que trazer aqui alguns reforços, mas é uma dieta que é chata de fazer. Aí a pessoa vai lá no Instagram, olha, tô aqui comendo uma picanha e não sei o que dieta fácil, dieta difícil de fazer e tal, não sei o que. Não, pessoal, a pessoa não come só isso. A pessoa não vive só isso, de fazer churrasco e comer picanha lá em cima da tábua e tudo mais e se restringe só aquilo ali. O organismo ele gosta de variedade, a gente gosta de variedade, a gente gosta de comer coisas diferentes, viver coisas diferentes. E não tem porquê uma pessoa com um organismo saudável se manter na carnívora por obrigação, a menos que ela queira, e tá tudo bem, tá? E tá tudo certo. Mas se ela quiser sair da carnívora e voltar a comer vegetais, não tem problema nenhum. Inclusive ela pode até voltar a comer grão, se ela quiser comer lentilha, comer feijão, comer arroz, não tem problema nenhum dela consumir essas coisas. Com ressalvas, a gente sabe que existem pessoas que às vezes não curaram a sua compulsão alimentar e ela pode voltar a ser compulsiva a depender do que ela vai consumir. E a gente também tem que considerar que aqui no contexto do que o Dr. Samuel está falando, né, há um perigo. E o que eu discordo nele é justamente isso, né? Não é que é um perigo. Pô, como é que é um perigo a pessoa comer os alimentos que mais são concentrados nutricionalmente? Que faz bem para a saúde? Que realmente tem todos os nutrientes que a gente precisa e que se a gente consome e isso está respaldado por evidências, está respaldado pela ciência, a gente fica bem, fisiologicamente. Então a gente não pode dizer que é um perigo. Para mim é um perigo a gente dizer que tem que comer aveia, comer barrinha de cereal, tem que comer lá iogurte lá de manhã com aveia, e tem que comer tapioca. Para mim isso é um perigo. Para mim essas coisas são um perigo. E tem muita gente lá, tem muita gente doente, muita gente que precisa realmente às vezes fazer uma carnívora para poder se curar e fica ouvindo esse tipo de coisa porque a influenciadora lá fica mostrando a rotina dela e com um pozinho aqui de manhã, um pozinho ali à tarde, etc, etc, fica contando caloria, fica comendo bolacha de água e sal, né, e fica comendo gelatina. Para mim isso é um perigo. A pessoa fazer uma dieta carnívora, eu não acho que é um perigo. Eu acho o perigo é a mente das pessoas. Isso para mim é um perigo muito maior, porque a pessoa ela pode se tornar uma carnívora militante. Ela pode se tornar uma carnívora chata. A pessoa carnívora extremamente chata. Assim como veganos chatos que tem, sabe? Assim como qualquer outra pessoa que fica defendendo com unhas e dentes assim. Só o que ela faz está certo, todo o resto está errado. Não é assim. As coisas são contextuais. E a carnívora ela tem o seu contexto. Para mim, na minha visão, a dieta carnívora é uma das melhores e também mais traumáticas dietas de transição que tem, se a pessoa quer uma cura rápida através da alimentação. Tá? Para muitos contextos, tem certos contextos que não, tá? Mas eu vejo a dieta carnívora uma ferramenta muito forte
para esses grupos. Então, eu quero me curar de maneira muito rápida. Eu quero reduzir peso, eu quero desinflamar, eu quero perder gordura visceral, eu quero a remissão da minha diabetes tipo 2 ou da minha pré-diabetes, eu quero recuperar os meus rins, que às vezes está tudo ferrado. Eu acho uma excelente estratégia alimentar, mas tem outras. Tem a cetogênica, tem a própria low carb, né? E tem até estratégias que envolvem sim muitos vegetais, por que não? Né? Por que não? Então, assim, não é bem assim. Dizer que a dieta carnívora é um perigo, eu acho, tá? Eu acho, não tenho certeza porque ele não fala isso aqui no vídeo, que ele está querendo dizer justamente isso, é a doutrinação. Eu acho que o que ele está falando de que é um perigo não é a dieta em si. Eu estou achando que é a doutrinação, mas eu precisava trazer esse esclarecimento aqui para vocês, tá? Se eu tirar de uma pessoa todos os carboidratos simples e eu deixar essa pessoa só com os carboidratos complexos, eu tenho aqui o que a gente chama de uma dieta mediterrânea. Entendeu? Tá? Só que mais ou menos, tá? Porque a dieta mediterrânea, ela também ela tem um forte impacto geográfico, né? E se a gente simplesmente for pegar essa descrição que ele deu aqui e for replicar, por exemplo, no Brasil, a gente não vai chegar numa dieta mediterrânea. Mas eu entendi o que ele quis dizer, ele está falando de um aspecto geral, mas é só para pontuar que se a gente for no detalhe mesmo, não é exatamente assim, mas vamos lá. Que a pessoa que mais trouxe, assim, a pessoa que derrubou com base científica que dieta low carb é uma dieta que tem que ser feita junto com plantas, junto com vegetais, é um cara chamado Walter Longo. Ele tem a dieta chamada FMD, Fast Mimicking Diet, tá? Que ele consegue fazer o corpo simular um jejum, entrar em metabolismo cetogênico, faz uma cetogênese sem comer absolutamente nenhuma proteína animal. Isso é verdade, eu já falei sobre o Dr. Walter Longo aqui, já falei sobre a Fasting Mimicking Diet, e eu acho que eu não cheguei a comentar muito das motivações do Dr. Walter Longo. Primeiro que o Dr. Walter Longo, ele, assim, para a ciência, é um cara que contribuiu, assim, não tem nem que comentar, né? Mas ele também tem o seu próprio viés, tá? Ele também é um cara mais plant-based, não sei o que, parará, ele tem o seu próprio viés. O que tá tudo bem, porque, cara, todo mundo tem viés. O Dr. Samuel tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas é muito importante colocar isso em contexto, tá? Não entenda que a única forma de você entrar em cetogênese é fazendo uma carnívora / cetogênica, e também não entenda que a única forma de entrar em cetogênese de maneira saudável, né, é através de plantas. É porque é possível das duas formas, e tudo tem um preço, tudo tem um porém. Mas enfim, tá? É só colocando isso em contexto. E sim, o Dr. Walter Longo é um cara formidável, mas sim, ele é sim um cara plant-based, ele tem esse viés. Mas agora, para continuar a minha insatisfação com os comentários trazidos aqui, muitas pessoas falaram para mim assim, numa falta de respeito, tipo, ô cara, tu não sabe de nada, tu tem que começar a estudar com fulano de tal, começaram a citar um monte de nomes de pessoas que falam super bem da dieta low carb, né? Aqui tem duas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro o seguinte, nunca fale assim com as pessoas, ô cara, assim, o Dr. Samuel não estudou o que estudou, contribuiu o que contribuiu, para poder simplesmente alguém chegar e falar para ele, ô cara, ô meu, como eu recebo aqui, né? Eu recebo cada nome, né? Enfim, eu não sei como que as pessoas elas se podem prestar a isso, tá? Ainda mais com uma figura como o Dr. Samuel, porque não importa se você concorda ou discorda dele, eu também tenho minha discordância, tô aqui falando para você, pô, que eu discordo dele, mas, cara, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Dr. Samuel, e eu gostaria muito que tivessem 10 do Dr. Samuel, 100, 1000 do Dr. Samuel aí na internet ensinando o que ele está ensinando. Esse cara é uma sumidade, assim, é um cara que entende muito de bioquímica e contribui demais para combater desinformação e tudo mais. E não importa, eu tenho certeza que não incomoda o Dr. Samuel você discordar dele, você colocar algum contraponto e tudo mais. E sabe o que é uma coisa interessante? Que eu, por experiência, por também estar aqui no YouTube, né, não sei, acho que tem uns 3 anos aí de canal, eu também recebo muito desse comentário. Vai estudar. E esse vai estudar, normalmente, ele vem de uma pessoa que sabe muito menos que você. Toda vez que você está aí assistindo, você escutar esse tipo de comentário, ele sempre vem de alguém muito mais enviesado,
muito mais alienado e que muito menos dedicado ao que você está fazendo do que você, né? Então eu já percebi esse padrão, tá? E isso não só no campo da nutrição, mas em tudo quanto é lado, tá? A pessoa fala assim, vai estudar, ela não tem muito argumento, ela não sabe conversar com a outra pessoa, ela não sabe ouvir o que o outro lado tem a dizer, até porque isso dá um trabalho, né? Pô, tem que analisar e tal, é melhor eu simplesmente acreditar naquilo que eu já acredito, que é muito mais confortável, e ficar afrontando a outra pessoa. Não faça isso, pessoal, não faça. Quer discordar? Discorde, mas não faça esse tipo de coisa. A dieta carnívora não é uma dieta da moda, porque ela é uma dieta ancestral e foi por isso que nós sobrevivemos. Pessoal, vamos lá. Primeiro erro dessa teoria aqui, tá? Pode ter sobrevivido comendo carne? Legal. Agora, isso foi em uma época onde a expectativa de vida humana era de 37 anos, chegando no máximo em 45 anos de vida. Então, eu não tenho como avaliar isso e dizer, sobrevivemos comendo carne numa época que vivia pouco, tá? Deixa eu colocar isso aqui em perspectiva, que isso aqui é importante, olha só, falando do mérito em si, tá? Ok, porque ele está medindo isso de acordo com a régua dele, né? Ou seja, aqui eu estou assumindo que ele está falando de longevidade saudável, sem variáveis de guerra, variáveis de morte prematura, né, de mortalidade tanto da mãe quanto do bebê, ou seja, uma série de coisas, e as pessoas morriam muito cedo. As pessoas morriam muito cedo, então não daria para avaliar, segundo aqui o que ele está argumentando, que como que eu vou dizer que a dieta carnívora é boa para o longo prazo se as pessoas não sobreviveram tempo suficiente para que eu pudesse avaliar, né? É o que eu estou interpretando aqui do que ele está dizendo. Só que também tem um contraponto aqui, né? Será que, vamos colocar do outro lado uma coisa invertida, será que se o ser humano nesta época ele não tivesse acesso a nenhum animal, nenhuma carne, nada de origem animal, só de origem vegetal, ele sobreviveria tanto, mesmo que ele morresse lá aos 40, 45 anos, 50 anos, máximo, né, que era a expectativa de vida da época. Será que fosse só vegetais, ele teria uma mortalidade maior ou menor? Ele teria mais problemas de saúde ou menos problemas de saúde se tirassem todos a carne e deixassem só vegetais? Só vegetais, né? Ou seja, o homem da caverna ele só comia vegetal porque os animais eram escassos. Vamos supor essa... Cara, né, aí eu deixo para você raciocinar. Minha opinião, acho que não. Então, o que ele está colocando aqui como um contraponto, que eu aceito esse contraponto, mas eu tenho um contraponto do contraponto, que é o seguinte, ok, não dá para demonstrar, né, de colocar debaixo dessa perspectiva, mas, e se fosse só vegetais? Eles iriam sobreviver? Iriam sobreviver melhor? Isso iria contribuir, né, do ponto de vista evolutivo também? Ou seja, e não só isso, tá? A gente também tem outros contrapontos também, como eu já mencionei, os Inuits, Maasai, né? A própria pesquisa do Dr. Weston Price, ou seja, a gente não está falando aí de séculos, milênios, mas a gente está falando de tempo suficiente para a gente conseguir ter evidências muito importantes, muito sólidas de alimentação com base em animais, né? E a gente pode listar vários aí. Só que ele está fazendo aqui esse contraponto. Uma outra coisa que eu preciso mencionar aqui, ele falou uma coisa do leite, né? O que acontece? Por que eu digo que o Samuel tem um viés, e eu não falo isso por mal, mas ele tem um viés, tá? E tá tudo bem ter um viés. Não estou dizendo que a ciência que ele está divulgando é uma má ciência, tá? Não estou dizendo isso. É porque nós somos seres humanos, pessoal. Todo mundo tem viés. Todo mundo acredita em coisas e desacredita em outras. Mas beleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele aqui está desacreditando, ou seja, desafiando, né? Tem que tomar cuidado, mas ele está desafiando estudos que defendem a carnívora. Mas, por exemplo, quando apresentado estudos do leite, ele desafia também e ele não aceita de uma forma tão fácil. Por exemplo, quando ele veio falar do leite, no vídeo que ele fez sobre o leite, ele abre o vídeo fazendo um contexto bastante interessante, que é o seguinte, a gente tem a medicina baseada em evidências, né? Onde ele mostrou que a vasta maioria das evidências científicas que a gente tem sobre leite eram evidências positivas a favor do leite. E a prática clínica e a experiência diz o contrário, mostra o contrário, que as pessoas que consomem leite, consomem queijo, têm problemas de saúde. E ele mencionou isso, então o que ele estava dizendo ali? Olha, existem estudos científicos
que são ferramentas de análise que a gente tem que analisar, mas a gente também não pode ignorar a prática clínica. Então a gente junta isso tudo e toma uma decisão, um caminho a qual seguir com o nosso paciente. Ele mostrou isso lá, mas aqui não. Ou seja, por que ele não pode simplesmente aceitar que a dieta carnívora também é uma dieta saudável se for colocada em contexto, né? E que as evidências que foram apresentadas precisam ser desafiadas, tem problema e não sei o quê. A alimentação, se você for ver evidências com relação à dieta do Mediterrâneo, você também vai ver falhas, né? Existem divergências, até do que é a dieta do Mediterrâneo. E aí? Né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui, o que ele está colocando do ponto de vista dele, com o viés que ele tem, né? E ok, tá tudo certo, não existe nada de ilegítimo no que ele está fazendo, ele não está falando nenhuma mentira, nem nada disso. Ele só está fazendo análises conforme o que ele acredita também, tá? Então, beleza, vamos seguir aqui. É quase tão idiota isso quanto eu falar, por exemplo, eu assisti aquele filme lá, Sociedade do Gelo, né? Que foi aquele avião que caiu lá no meio do gelo, as pessoas ficaram 30, sei lá quantos dias. E o que as pessoas comeram lá? As pessoas comeram corpos humanos. Então tá, sobreviveram comendo humanos, então legal, a dieta que a gente tem que fazer a partir de agora é a dieta de comer humano. Essa é uma analogia que ele está fazendo aqui. Eu não acho que isso é uma analogia muito válida, porque eu acho que, não sei se é prosêmica, alguma coisa assim, que às vezes eu assisto lá o canal do Metaforando, que ele faz uma análise assim interessante, mas ele está colocando aqui um contraponto que não é equivalente, tá, ao que a gente está conversando, tá? É nesse ponto que eu discordo dele. Mas, assim, concordo no sentido de que, só porque uma coisa faz bem por um período não quer dizer que faça bem para sempre, né? Essa afirmação é verdadeira. Ele não fez isso, mas eu estou aqui conjecturando, mas não acho que tenha sido uma boa analogia. O que eu ouvi de profissionais que defendem a dieta carnívora? Um deles falou o seguinte, que o ácido fólico presente na alimentação, ele não tem capacidade de ser absorvido pelo corpo. Que a gente precisava que a vaca comesse o pasto com ácido fólico e daí a gente come a carne da vaca para que aquele ácido fólico fosse metabolizado. Isso é quase tão idiota. Isso que ele está falando é uma verdade e eu não sei quem falou essa bobagem exatamente da maneira que ele narrou aqui. Não sei mesmo. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Mas realmente, se a pessoa falou desta maneira, falou bobagem, não tem nada a ver. A pessoa pode sim ser saudável em B9, vitamina B9, e sem comer carne, tá? Não é só comendo carne, não tem nada a ver. Come absolutamente nada de carne. E eu vou olhar os níveis de ácido fólico. E eu encontro eles baixos? Não encontro. O que a gente encontra baixo no público vegano é a vitamina B12, ok? Legal, aqui ele foi também bastante honesto e realmente a vitamina B12, né, porque era sintetizada por bactérias e bactérias que estão colonizadas em animais, então por isso, né, a gente já falou aqui, mas ácido fólico não. Mas a B9, que é o ácido fólico, não está baixo, ou seja, essa teoria é refutada só por aí, tá? Aí eu ouvi outra profissional dizer o seguinte, que a fibra, ela entra no corpo e sai exatamente igual, que ela não existe absolutamente nada, o nosso corpo não tem capacidade de metabolizar a fibra, pelo amor de Deus. Quando a gente busca estudo sobre fibras no intestino, o que a gente entende? Tem mais de centenas de estudos mostrando que uma microbiota saudável, uma microbiota em simbiose, as bactérias do intestino vão pegar as fibras da alimentação e vão transformar em ácidos graxos de cadeia curta, que é o acetato, o propionato e o butirato. E o butirato, o ácido butírico, que é uma estrutura com 4 carbonos, vai se quebrar em 2 moléculas de 2 carbonos, que vai entrar na célula do intestino e talvez seja a maior estratégia anti-câncer de colo de intestino. Por quê? Porque a estrutura com 2 carbonos, que vai ser derivada do ácido butírico, ela vai entrar no enterócito, que é a célula do intestino, e promover vai refazer o epitélio do intestino, vai regenerar. A célula do intestino dura 4 dias, está sempre em regeneração. E quanto mais eu dou energia, isso daqui é energia para regenerar o intestino, tá? O que ele está falando aqui é verdade, e quem falou é que as fibras passam pelo trato digestório sem nenhum tipo de câmbio, sem nenhum tipo de mudança, está falando bobagem também. Não existe só um tipo de fibra, assim como não existe só um tipo de bactéria, né? Existe um leque inteiro de bactérias e que podem sim
a metabolizar fibras, né, que pode participar disso. E com relação aqui a câncer de cólon e tudo mais, o Dr. Samuel, ele está falando a verdade, mas não é só assim que a gente consegue regenerar o intestino, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é obrigatório você consumir fibras para regenerar o intestino, tá? Para regenerar o intestino, tem uma série de ingredientes aí envolvidos, inclusive glutamina, né? Então, não é só isso aqui, né? O que ele está falando é verdade, mas não é a única maneira de você combater câncer de cólon, por exemplo. Gente, só um pouquinho. Olha só. A gente não tem nem paladar para comer carne. Se você pegar um animal carnívoro, ele come carne. Você que acha que é carnívoro, que vai fazer uma dieta carnívora, tirando todas as plantas, eu quero ver você pegar um frango cru e comer cru. Teu paladar nem é para isso. Você tem... Aqui eu discordo dele também, né, no seguinte sentido, aqui também eu vejo que tem um certo viés aqui no que ele está falando, mas vamos colocar a coisa nele em contexto. Ele deu aqui o exemplo do frango, e o frango é um dos piores exemplos que a gente pode dar, porque realmente frango cru é horrível, né, horrível, horrível. Mas a gente pode comer sim, por exemplo, carne vermelha, a gente pode comer crua, tá? E existem até pratos que são feitos com carne crua, né? E no Brasil mesmo tem um prato chamado carne de onça que você pode comer cru. E existem também peixes, existem, né, uma infinidade de animais que você pode comer cru. E tá tudo bem, e eles são palatáveis para aquelas pessoas, para aqueles grupos que estão habituados com aquele paladar, né? Se não, a pessoa não está habituada, a pessoa come açúcar, a pessoa come tudo salgado e tudo mais, a pessoa vai achar que não é palatável, né? Mas se a pessoa só come coisas cruas, e já existem exemplos assim na internet de pessoas que comem muita coisa crua, você vai ver sim gente que come coisa crua e é palatável, para alguns grupos não. E tem outra coisa também, tá? Que inclusive eu falei isso no meu vídeo sobre a espirulina, que foi muito mal interpretado, tive que fazer um outro vídeo, mas infelizmente, enfim, as pessoas vão lá e ficam comentando e tal, não sei o quê. Quando você está no momento de escassez, você ativa áreas do seu cérebro, que são áreas muito animais, muito instintivas, muito, digamos assim, que você não se reconhece quando você está numa fome extrema, numa escassez extrema. Todas as suas características sociais, as suas características, às vezes, até o que faz de você uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa generosa, ela acaba por desaparecer e o seu lado animal ele acaba falando mais alto. E quando você tem o seu lado animal falando mais alto, você tende quando você olha na natureza, tá perdido na selva, por exemplo, e você vê lá, tipo, algas, você vê lá folhas, você vê qualquer outra coisa, você vai ver aquilo como alimento, de repente sim, mas se você vê um animal, você começa a olhar ele com outros olhos. Você vai ter um apetite por aquele animal, porque o seu lado animal tá falando mais alto, para você agarrar aquele animal ali, esfolar ele e comer, tá? Então, e a gente tem isso programado no nosso DNA, sim. Então, essa coisa de dizer assim, eu não vou comer a nenhum animal porque não é palatável, aí depende, tá? Não é bem assim que a gente pra gente interpretar isso da maneira correta, né? O frango, né, realmente é horrível, mas não é exatamente assim, né? Tem que cozinhar, botar um sal, dar uma temperada para tirar aquele gosto, porque senão você não come. Aí você quer me convencer que você não que a gente não pode comer frutas, verduras e tal, que é justamente o que o teu paladar gosta, saboreia. Não, peraí, aí é outro argumento também que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que ele tá um pouco alterado aqui e tudo mais, mas, por exemplo, lentilha é o mesmo caso. Você consegue comer lentilha? Consegue comer soja? Consegue comer feijão in natura? Consegue comer mandioca? Consegue comer batata doce? Essas coisas são também não palatáveis, né? E você não consegue nem comer crua. Nem comer crua, porque carne você ainda consegue comer crua. Você não consegue digerir e se beneficiar. Mas e as outras coisas, né? Então não é bem assim. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com certos argumentos. Eu entendi, ele está aqui, né, no momento de emoção, e ele não está falando isso para as pessoas que são razoáveis na questão alimentar. Ele está falando isso para os chatos, para os radicais. Mas é só pontuando o que ele está dizendo aqui. Na dieta carnívora, elas falam assim, olha só, eu mudei minha vida porque a dieta carnívora me deu saciedade. Eu não fico o dia inteiro querendo comer. É óbvio, você está comendo uma coisa de digestão lenta, de trânsito intestinal lento. É óbvio que você ajudou na tua saciedade. Agora, por que você não tenta se questionar? Por que você era compulsivo por comida? Tá? Por quê?
A pessoa que não consegue ter saciedade comendo é uma pessoa compulsiva, que é justamente esse o problema do mundo. A obesidade está associada à compulsão, e compulsão está associado à dopamina, tá? Muita dopamina. E aí isso aí não vem porque você tem que ser carnívoro e tirar toda a fibra da tua dieta. Isso vem. Mas aí olha só, presta atenção. Aqui ele falou, o que ele falou é correto, por aí que vem, por exemplo, às vezes algumas das minhas discordâncias, não com a análise, mas com a conclusão de certas coisas. Porque, por exemplo, a gente tem uma pessoa compulsiva, e as pessoas hoje em dia estão compulsivas. Isso é verdade, as pessoas estão viciadas em dopamina, viciadas em telas, viciadas em doces e tudo mais. Mas aí entra num caso que eu vou te dar o meu próprio exemplo, que eu era uma formiga antes de eu emagrecer, antes de eu me reprogramar. E eu fui fazer um teste, eu já dei esse depoimento aqui, onde eu falei assim, vou comer umas uvas. Aí comprei um saco de uvas e tudo mais, comi uma, comi duas, quando fui ver, comi um saco inteiro. E eu vi que eu ainda era compulsivo, aquilo me disparou a compulsão. E aí a gente pode falar, pô, uva é saudável, se a gente for olhar de maneira isolada. Mas neste contexto não era. Eu tinha que me afastar, senão eu iria me render à compulsão. É por isso que a dieta carnívora, ela é uma ferramenta boa e saudável em certos contextos que faz a pessoa passar por uma desintoxicação, faz a pessoa ficar longe do açúcar, daquela coisa que vicia ela, porque às vezes um alimento saudável ele vai deixar de ser, vai disparar uma compulsão. Então, de novo, é contextual. E aí volta naquele exemplo que o próprio Dr. Samuel deu aqui. Vamos supor que a pessoa come frutas, mas também come doces, come não sei o que, aí tira só os doces, tira só não sei o que, aí deixa as frutas, deixa não sei o que lá. Cara, a pessoa vai tirar a compulsão de um lugar e vai passar para o outro. E às vezes a pessoa não emagrece, às vezes a pessoa não desinflama. Pode sim melhorar aqui e ali e tudo mais, mas, cara, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, tá? Então, o que ele tá falando é verdade, mas calma lá, eu não concordo muito com essa conclusão que ele chegou. Falando nisso, as zonas azuis, as Blue Zones, que são as 5 regiões no mundo, tá? Existem 5 regiões no mundo, tá? Na Grécia você tem a Icária, no Japão Okinawa, na Itália Sardenha, nos Estados Unidos Loma Linda e na Costa Rica Nicoya. São 5 regiões onde, demograficamente falando, a gente encontra a maior população longeva e saudável do mundo, tá? E o que elas comem? Vamos lá, essa questão dos Blue Zones já foi tão desafiada, já tem um montão de coisas, várias associações que podem ser, sim, desbancadas, então eu nem vou me ater muito nesse ponto aqui, mas só isso não prova, tá, uma relação causal. Tá? Não só isso não prova, os estudos e também as narrativas que foram construídas por trás das Blue Zones tem uma série de falhas. Assim, eu entendi e o estudo das Blue Zones são importantes para esse debate, mas a gente não pode dizer assim, tá vendo aqui um exemplo e que é onde tem as pessoas mais longevas do mundo e elas fazem a mesma alimentação e tudo mais. E primeiro que elas não fazem a mesma alimentação. E existem diversas variáveis em cada um desses grupos que foram analisados que contribuem mais ou menos para a longevidade, e também as métricas que foram utilizadas, elas também sofrem bastante questionamento. Então, assim, não é bem assim, né? Eu não encontrei nenhuma evidência, nenhum artigo que mostre que a dieta carnívora é superior à dieta mediterrânea. Esse artigo não existe. Não tem uma publicação científica comparando dieta mediterrânea, mas mediterrânea mesmo, né? Não dieta mediterrânea 80% do tempo, mas comendo sobremesa de sorvete, gelato. A dieta mediterrânea, sem consumo de alimentos com açúcar, dieta realmente raiz, comparado com uma dieta carnívora. Não tem um artigo. Esse estudo nunca vai existir, né? Porque do jeito que ele está falando aqui, é impossível, né? Porque você fazer um estudo controlado com uma população grande de duas esferas, de 2 mundos, universos alimentares completamente diferentes, e você controlar isso com todas as variáveis, isso custaria todo o dinheiro do mundo para poder fazer esse teste. Esse estudo ele nunca vai existir nesse grau. Por isso que a gente tem que trabalhar com outras evidências, né, com as demais evidências que a gente tem disponíveis, tanto de experiência quanto de evidência científica, e utilizar, pessoal, bastante razoabilidade, bastante a nossa massa cinzenta, para não se tornar principalmente uma pessoa extremada, né? Uma pessoa militante, como a gente falou aqui no início do vídeo, não seja um militante, né? Então isso sozinho já ajuda, né? E o que ele comentou aqui, é só tirar as porcarias, né? Se assim fosse, né?
as demais abordagens, elas não existiriam, né? Por que a dieta cetogênica, por exemplo, ela foi inventada para tratar casos de epilepsia? Nesse caso, não era só tirar o que era ruim, a porcariada, também tinha que tirar uma série de outras coisas para poder fazer aquele tratamento específico. Por isso que eu digo, tem que colocar as coisas em contexto. Mas eu sei o que ele quer dizer aqui. Eu sei que a população não estaria doente nesse sentido se só comessem carnes e vegetais, né? Eu sei disso, mas eu estou colocando em contexto porque, enfim. Artigo mostrando isso, tá? Ou seja, não existe evidência científica que mostre a superioridade da dieta carnívora sobre a dieta mediterrânea, uma vez que aqui as 5 regiões do mundo que mostraram prova, lembra que eu falei? Eu preciso ter uma prova que supere o tempo. Aqui eu tenho a dieta mediterrânea. Vamos lá, ele falou prova, né? Que prova que é essa? São as evidências que foram encontradas, as análises que foram feitas das Blue Zones, e isso o suficiente é uma prova? O que se considera uma prova, né? Não estou dizendo que não se pode considerar isso uma prova, mas a gente não pode mudar as medidas quando a gente for analisar, por exemplo, o estudo das Blue Zones, e quando a gente vai falar do estudo do leite, aí muda a medida, né? E diz assim, não, veja bem, a gente precisa olhar a experiência clínica, não é só medicina baseada em evidência, então tem que tomar cuidado aqui nesse sentido. Eu entendo, e de novo, pessoal, o estudo das Blue Zones são estudos muito interessantes, tá? São muito bons estudos, tá? Mas que também tem as suas falhas, e você dizer assim, isso aqui é uma prova cabal, né, que uma dieta mediterrânea, e que dieta mediterrânea que é essa? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, um recado aqui pro Dr. Samuel, né, e para todo mundo que faz conteúdo na internet, para todo mundo que de repente pensa tem uma conta no Instagram, ou que vai publicar a sua opinião, publicar o seu ponto de vista. Se você está exposto na internet, você precisa considerar que você vai ser alvo dessa galera, e a gente não pode levar pro lado pessoal, e não pode mesmo, a gente não deve levar pro lado pessoal. Se eu tivesse que levar tudo que eu recebo aqui pro lado pessoal, eu provavelmente já não estaria fazendo esse trabalho que eu tô fazendo aqui, né? Eu já escutei cara absurdo, mas absurdo mesmo, gente muito grosseira, e se o Dr. Samuel, que é um médico renomado, e veio para a internet, ele precisa vir com essa mentalidade, né? Estou dizendo que ele não pode se emocionar e não pode se inflamar, né? Digamos assim, no sentido de ficar revoltado com os comentários e tudo mais. Ele acabou fazendo um vídeo aqui, né? Talvez se ele não tivesse se revoltado, ele não teria feito um vídeo assim tão interessante, né? Com várias coisas. Ele trouxe várias coisas aqui, né? Que são interessantes. Mas é um recado tanto para ele quanto para todos que fazem conteúdo, se expõem na internet. Cara, por favor, não leve essas coisas pro lado pessoal. Não leve, porque senão você não vai conseguir fazer conteúdo. E sempre responda as pessoas com muita educação, com muita serenidade, e às vezes você achar que não vale a pena responder, não responda, porque o contraditório vai estar lá, as pessoas vão te xingar mesmo, infelizmente é assim, e é um bando de covarde. As pessoas que fazem isso são um bando de covarde, um bando de que xinga, que fala grosseria, que fala palavrão, porque nunca falariam isso na tua cara, nunca, jamais falaria isso na tua cara, mas fica lá, ela pega um celular e fica lá muito, muito machona, né, por trás da tela de um celular, mas na tua cara ela não faz. Eu vou até contar uma história. Quando eu comecei, eu criei uma conta no Instagram, que até não tenho mais, eu desativei ela, e eu ganhei o meu primeiro hater. Eu tinha 100 seguidores, 100 seguidores eu ganhei meu primeiro hater. E eu descobri quem era esse hater, e esse hater ele não sabia quem era eu, mas eu sabia quem era ele, que a gente já tinha se cruzado em um evento, e ele falava das coisas mais absurdas pra mim. E o que eu fiz? Eu ocultei a identidade dele, mas eu expus todas as mensagens que ele mandava para mim, muito mal educadas e tudo mais, e deixei que todos os seguidores se manifestassem a respeito do que ele estava falando, das grosserias que ele tinha feito para mim. E o que ele fez? Ele mudou o tom completamente comigo, mudou o tom, né? E as pessoas que vieram pro meu lado, né, me defender, foram lá e desceram a lenha em cima dele, sem saber quem ele era, né? Porque eu não expus, porque eu não queria que as pessoas atacassem ele diretamente, falassem o nome nem nada, né? Não falei isso. Mas aí ele assistiu aquilo tudo, e depois os próximos comentários dele foram muito delicados, né, e tudo mais. Ele mudou a postura. Enfim, foi a única vez que eu expus, né, coloquei as coisas a escrutínio assim em público, porque me incomodou. Mas depois eu parei para pensar, falei assim, cara, se eu me incomodar a esse nível
com tudo que eu recebo, cara, a gente não avança, né? E não tem que se incomodar mesmo. Deixa as pessoas falarem, as pessoas que vêm aqui com discordâncias eu respondo, eu pesquiso, já mudei de ideia com certas coisas que eu recebi que me estimularam a estudar e ter uma opinião diferente, mas enfim, enfim, a internet é isso. Pessoal, não se esqueça de curtir, compartilhar, dá uma olhada aí no primeiro link da descrição e dá uma olhada nos nossos e-books, que tem novidade, tem coisa muito bacana, e a gente também tem uma área de membros aqui no canal, que se você estiver interessado, né, uma área de membros tem cursos, tem vídeos exclusivos, lives, podcasts, tem muita coisa bacana. E se você não viu o react que eu fiz também do vídeo do Rodrigo Polesso, né, que eu fiz um react que ele fala sobre as frutas, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado para você dar uma olhada, que está bastante interessante, bem longo também, né, igual esse daqui. Enfim, espero que você fique bem e a gente se vê a um clique de distância.